Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Gabriel Pio e bora conversar, analisar sobre a partida entre Palmeiras 2, Corinthians 0, que aconteceu na noite de ontem, na noite de sábado, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Antes de começar o vídeo, como eu sempre falo, deixe o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento acaba sendo essencial nas duas plataformas. Pera aí que eu vou pegar aqui meu celular, vou sair um pouquinho da tela. Voltei. Então vamos que vamos. Falar um pouquinho desse jogo, que temos sim algumas coisas para falar, apesar de, vou falar algo que eu falo em muitos vídeos, isso nunca acontece, eu creio que esse vídeo será mais curto do que os demais, porque pra mim não tem tanta coisa a falar desse jogo, como já teve em outras ocasiões, em outras partidas que eu fiz vídeo aqui para o canal. O que eu quero falar pra esse jogo é, formação do Corinthians para esse jogo de ontem, acabava sendo Donelli, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Uma linha de 3 com Carrilho, Ranieri e José Martinez. O Bidon um pouquinho mais à frente. E ainda dois mais à frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Já o Palmeiras foi com o Everton, manteve a sua linha de 3 defensores com Bruno Fux, Gustavo Gomes e Mikael. O Murilo acabou sentindo um probleminha antes do jogo, ou seja, não jogou. Felipe Anderson na direita, Richard Rios, Emi Martinez e o Piquerez, Facundo Torres e Estevão e Vitor Roque. E aí é importante falar algum dos pontos, tá? Qual é o ponto que pode ser mais falado? Desde o começo do jogo, a postura do Corinthians já foi péssima. Quando o Depay começa o jogo jogando a bola pra fora e pro Corinthians tá fazendo uma marcação pressão, uma marcação no campo do Palmeiras pra tentar recuperar a bola e a partir daí ter a posse, você pode achar estranho, mas você pode pensar, foi uma orientação do técnico fazer isso. Caso a gente ganhe a bola no começo, joga pra fora pra gente tentar marcar o Palmeiras. Porém, em entrevista do próprio Emiliano, ele disse que não, isso não foi um pedido dele. Ou seja, eu não consigo entender o que o Depay pensou, porque não foi uma orientação do técnico. Isso pra mim você tem que fazer caso o técnico oriente o time. Joga a bola pra fora pra gente fazer uma marcação no começo do jogo. Não o próprio jogador fazer isso. Mas, longe do problema ser isso. Mas eu creio que são microações que mostram o seu apequenamento em um jogo desse porte. De um jogo onde você não pode se apequenar. De um jogo onde você tem que ser de igual para igual com o seu rival, buscando ser mais do que ele. Ou seja, o Corinthians jogou com um meio que, se a gente analisar friamente, é um meio composto por 4 volantes. Mesmo o Bidon sendo um volante mais criativo, tal qual o Carrilho, que já foi ponta direita e a cada partida foi indo mais para trás, a cada ano da sua carreira foi indo mais para trás, o Ranieri e o José Martinez acabam por ser volantes. Eles são volantes. Primeiro volantes, o Carrilho e o Bidon são segundo volantes, mas ainda assim era um meio composto por 4 jogadores dessa posição. E o Corinthians, ele tomou um baile no primeiro tempo, um baile nos 3 setores do campo. O que são os 3 setores do campo? Direita, esquerda e meio. Nos 3 setores o Corinthians tomou um baile. Na esquerda tomava um baile, porque eu falo, não que seja uma salvação, não que seja um milagre, não. Mas o Hugo, para esse tipo de jogo, necessita ser titular. Não existe o Matheus Bidu jogar esse tipo de jogo. Não existe o Matheus Bidu ter que estar marcando o Estevão. Não existe o Matheus Bidu ter que estar marcando o Felipe Anderson, que está a cada jogo achando mais a sua posição. O lugar dele é ali naquela ala direita. Não existe isso. Era pro Hugo, é um lateral esquerdo mais defensivo. É um lateral esquerdo que pode ajudar mais nisso. Fechou. Na direita, Piquerez, que vai subindo mais, apesar que tem uma função mais defensiva nesse jogo, porque ele e Emiliano Martinez têm uma função mais de marcar o Carrilho, que como disse o Abel na sua entrevista pós-jogo, se você tira o Carrilho do jogo, o Corinthians perde 50% das suas criações, já que ele é um dos jogadores mais criativos do time e na temporada o melhor jogador da equipe. E pega um Corinthians que tá sem garro, ou seja, o Carrilho que fica nessa parte do meio de campo. E tirando ele do jogo, você automaticamente tira o Corinthians. E no meio de campo era algo incrível. A segunda bola sempre era do Palmeiras. E não dá pra entender como a segunda bola era sempre do Palmeiras se o Corinthians tinha 4 volantes. Bidon, Carrilho, Ranieri e José Martinez. Como que a segunda bola no meio de campo vai pro Palmeiras se o seu time tem mais jogadores no meio do que a tendência que era ter o Palmeiras? Isso não dá pra entender. Foi uma partida onde o Corinthians apequenou muito.
Sobre os gols, concordo que nos 2 gols talvez outros goleiros pegassem, mas pra mim tá muito longe dessa culpa da derrota ser do Donelli, muito longe, porque a mentalidade dos jogadores no primeiro tempo foi uma mentalidade muito fraca, foi uma mentalidade de deixar o Palmeiras com a bola, foi uma mentalidade onde os jogadores não sabiam o que fazer, os jogadores completamente confusos, e tem jogadores que para mim não tem mais como jogar no Corinthians, está jogando, mas eu quero logo que pare de jogar. Eu não irei falar nomes, mas pô, do time de ontem, o que eu falo é assim, meu Deus, eu quero ver esses caras continuando no meu time, não passam de 5. E eu falo pra mim, o Corinthians é uma equipe com jogadores que não estão num nível bom. Não estão num nível bom. Por quê? Nível bom pra mim é constância. E eu vejo muitos jogadores naquela equipe inconstantes. Faz um jogo bom, faz um jogo bom, faz um jogo ruim. Faz um jogo bom, faz um jogo ruim. Faz um jogo bom, faz um jogo ruim. E o Palmeiras entrou com a mentalidade necessária pra esse tipo de jogo. Entrou com a mentalidade de querer pressionar o Corinthians logo no começo. E depois continuou pressionando. E tá certo, o futebol é assim. No segundo tempo, o Corinthians até em alguns momentos conseguiu ter mais a bola. O Romero entrou... Perdão, o Romero entrou o Hugo, ele tirou o Ranieri pra colocar o Romero. Eu não tiraria, eu tiraria o Martinez, porque realmente eu não consigo entender o José Martinez, é um jogador que eu acho muito fraco, espero que melhore, né, eu acho que em alguns momentos sim ele pode ser útil, mas como titular eu acho um jogador muito fraco. Mas eu acabo vendo que no segundo tempo o Corinthians teve uma pequena melhora, mas o Palmeiras continuou ainda bem melhor, o Palmeiras sabia mais o que fazer com a bola, o Palmeiras... Ele foi melhorando a sua principal falha na minha visão, que eram muitos cruzamentos pelo alto. Percebeu que talvez com o Vitor Roque é diferente jogar com o Flaco. Não faça cruzamento pelos altos, use as pontas sim, mas para ultrapassagens, para o jogador cortar pro meio, por cruzamentos rasteiros. Tente a segunda bola ser do Palmeiras. Eu lembro que quando eu fiz o vídeo de Palmeiras e Botafogo, primeira rodada do Brasileirão, eu disse: a segunda bola sempre é do Botafogo. Essa segunda bola precisa ser do Palmeiras. O Palmeiras tem jogadores no meio de campo que podem ajudar nisso. E ontem era para a segunda bola ser do Corinthians por maior número de jogadores, mas o Palmeiras foi melhorando isso, mais atento na segunda bola. A segunda bola era do Palmeiras. O Palmeiras sabia mais o que usar com as pontas. O Palmeiras mostra assim pequenas evoluções. A formação do Palmeiras, essa mudança para 3 zagueiros, 2 alas, tudo, o Piquerez um pouquinho mais adiantado, ajuda nisso. Os jogadores chegam mais na ponta, os jogadores podem cruzar mais, os jogadores têm a opção agora, e boa opção, de cruzamentos rasteiros, procurando melhor o Vitor Roque, ultrapassagens agora, porque o Piquerez entra na área, o Facundo Torres passa, o Felipe Anderson entra na área, o Estevão passa, o Vitor Roque também pode ser que passe, é um atacante muito móvel. E ainda tenho medo de quando o Evangelista estar pronto para jogar nesse time. Se estiver pronto para jogar nesse time, eu acho que ele será titular. Ele é um jogador que tem muito essa presença do segundo volante na área e pode impactar ainda mais a equipe do Palmeiras positivamente. Foi um jogo muito bom do Palmeiras, um jogo onde o Palmeiras entrou com a mentalidade necessária para esse tipo de jogo, e um jogo onde o Palmeiras mereceu 100% vencer a equipe do Corinthians, já que foi muito melhor durante todo o tempo. E sobre o Vitor Roque, eu disse que é um atacante muito móvel, eu já disse em outro vídeo que pra mim eu tô gostando muito do que ele tá fazendo e continuo gostando das atuações do Vitor Roque, mesmo sem ainda ter feito o seu primeiro gol. É um atacante que está em muitos lugares do campo, é um atacante que dá muita profundidade para o Palmeiras em campo, é um atacante que eu acho que pode sim ser o principal jogador do Palmeiras nessa temporada, ok? Esse foi o vídeo sobre Palmeiras 2, Corinthians 0, um jogo onde o Palmeiras foi completamente superior, um jogo onde o Palmeiras mereceu vencer e um jogo onde o Palmeiras não foi covarde como foi o Corinthians em todo o primeiro tempo, e não foi burro, não foi... Burro é uma palavra muito forte, não foi... A palavra que eu quero dizer não é burro, não foi ineficiente como foi o Corinthians durante todo o segundo tempo, já que o primeiro chute do Corinthians no gol foi aos 46 minutos do segundo tempo, o chute do lateral esquerdo Hugo, lateral conhecido mais por suas características defensivas, em um momento onde o Corinthians não sabia mais o que fazer, atacantes foram colocados, parte do time foi perdida e o Corinthians já era um time totalmente desesperado e desamparado em campo, enquanto o Palmeiras estava calmo e soberano, certo? Eu sou Gabriel Pio, como eu disse no começo do vídeo, deixe o joinha no YouTube, o coraçãozinho no TikTok e o comentário e o compartilhamento acaba sendo essencial nas outras plataformas. Logo eu volto com mais um vídeo de mais um jogo aqui no canal. Valeu e bom dia, boa tarde ou boa noite.